Olá, eu sou Flávio Morgado, eu sou engenheiro por formação, sou escritor em informática, desenvolvedor de software há muitos anos e estou aqui para conversar com você sobre algoritmos. Se você está vendo esse vídeo, é porque você quer ter uma compreensão inicial de como funcionam os programas de computador e esse vídeo é para você. Se você já sabe isso, você pode pular para o próximo vídeo que introduz o VBA. Então vamos lá. O que é um algoritmo? A definição clássica pode variar, mas normalmente são um conjunto de regras que fornecem uma sequência de operações para se obter um determinado fim. De forma geral, em termos de linguagem de computador, é uma sequência de instruções que o computador vai seguir, a máquina vai seguir para que algo aconteça. Hoje nós já estamos programando objetos móveis com pequenos robôs. Então os algoritmos estão tomando uma visão um pouco diferente, como um programa chamado Lego Mindstorms, muito interessante de se usar. Mas no computador, ele já é suficientemente complexo. Quero chamar a sua atenção que o algoritmo não é inteligente. A inteligência vem do homem que faz o algoritmo. Hoje, em tempos de redes sociais e a expressão algoritmo está muito popular, as pessoas estão achando que o algoritmo é quase que um ser pensante, capaz. Não é. Ele é só uma forma de usar a estatística e a sequência de informações e dados para que gerar um resultado esperado, e isso tem dado certo. Você desde pequeno faz algoritmos na sua vida. Desde que você entrou na escola, você aprendeu a somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer raiz quadrada. Talvez tenha aprendido todas essas operações, mas somar, subtrair, certamente você aprendeu. Aquela forma de montar a conta, um número em cima de outro, e vai a 1. Essa é uma forma clássica, é um algoritmo que funciona muito bem, faz a soma ou subtração de qualquer número. Um outro exemplo é para você fazer uma receita. Se você quer fazer um bolo, pega a receita, pega os ingredientes, segue direitinho, tem também alguma destreza, deve dar certo. São algoritmos que funcionam de receita. E se você quiser fazer um produto industrial, todos eles seguem uma receita, um algoritmo. Por exemplo, uma fábrica de biquíni ou de short. Você vai ter que cortar o tecido, depois usar uma máquina específica, costurar primeiro, numa determinada sequência, até obter o produto final. Exemplos mais complexos são, por exemplo, montar um tênis, ou fazer uma calça, ou montar um carro, uma motocicleta, uma bicicleta que seja, exige um algoritmo para que o produto sempre fique bem. Então, a partir de agora, a gente vai usar uma metáfora diferente. Essa metáfora é sobre a troca de um pneu. Essa é uma coisa muito clássica para se ensinar a computação, introdução à informática. Então, vamos dizer que você está na seguinte situação. Chegou no carro e o carro está com o pneu furado, ninguém para ajudar. Então, quais são os passos para se trocar o pneu? A primeira coisa é ir na mala, pegar as ferramentas para trocar o pneu. Uma vez que você pegou as ferramentas, você vai ter que ir na roda com o pneu furado e afrouxar com a chave de roda as porcas que prendem o pneu. Tem que fazer isso antes de levantar o carro. Depois usa o macaco para levantar o carro do chão. Aí retira a roda furada, pega o step bom, coloca lá, coloca as porcas, aperta, usa o macaco para baixar o carro, guarda as ferramentas e você pode seguir. Essas expressões que você está lendo aí, pegue as ferramentas, chave de roda, macaco, step, afrouxe todas as porcas da roda com o pneu furado, elas são totalmente literais. Eu falo em português para você, você entende, mas uma máquina não entende assim. Então, para a gente transformar isso numa linguagem mais factível, a gente faz o que a gente chama de um fluxograma, que é uma sequência de instruções e tenta simplificar aquelas operações. Então, quando você faz um fluxograma com operações nítidas, você vai propiciar que alguém que vai codificar isso tenha uma ideia melhor do que ele tem que fazer. E para que isso funcione sempre, você deve usar algum tipo de convenção geométrica que o fluxograma represente as ações que o programa faz. Aqui na nossa abordagem, eu vou usar círculos, o que é clássico, para início e fim do fluxograma. Vou usar retângulos para mostrar ações que devem ser executadas. Hexágonos vão representar repetições. Losangos vão ser tomadas de decisão.
e a sequência a ser seguida vai ser por setas. Uma forma bem clássica. Então agora eu vou mostrar o fluxograma de trocar pneu usando essa metáfora aqui. Início e fim. Vai ser um círculo laranja, ações é um retângulo azul, repetições é um losango verde. Então começa assim, pega as ferramentas, depois afrouxe todas as porcas, aí levante o carro com o macaco, retire a roda com o pneu furado, coloque a roda no step, aperte todas as porcas, abaixe o carro com o macaco, guarde as ferramentas, terminou. Muito simples olhando assim. Parece que dá para explicar para uma máquina como é que se faz uma troca de pneu, mas cada um dessas opções, tirando início e fim, mas talvez até mesmo elas, podem guardar elementos complexos que devem ser abordados com minúcias. Então, uma vez que você fez um fluxograma, e essa é uma forma muito boa de você começar a fazer qualquer programa, você que está começando, traçar uma sequência que você vai fazer, você fazer um fluxograma básico e depois você refina ele, melhora ele. A gente melhora um fluxograma botando mais opções dentro dele, indicando onde é que a gente toma decisão com setas que não mostram quando a gente deve ficar parado num ponto até se continuar, onde é que a gente repete e como é que a gente segue o fluxo dele. Então, esse é um programa agora com o mesmo fluxograma com tomada de decisão. Pega as ferramentas. Aqui acontece uma coisa diferente. Em vez de eu falar afrouxe todas as porcas, eu boto afrouxe uma porca. Aí eu perguntei, afrouxou todas? Essa metáfora aqui, ela vai fazer o que a gente chama de um laço. Um laço é uma forma em que o fluxograma, o código, segue para que uma sequência seja feita. Quantas porcas tem no carro? Depende do carro. A maioria tem 4 porcas, então normalmente isso aqui vai ser executado pelo menos 4 vezes. Carros antigos, até carros de Fórmula 1, tem uma porca central só. Quando todas estiverem afrouxadas, o fluxograma segue. Levante o carro com o macaco. Aí depois ele vem, retire a roda com o pneu furado. Aí vem, coloque a roda do step e volta. Quando está com o step, aperte uma porca e refaz a sequência de aperto. Aperte todas elas. Quando todas estiverem apertadas, abaixe o carro com o macaco, guarde as ferramentas, fim. Pode sair com o carro. Essa forma de fluxograma já melhorou, mas ainda pode ser melhorada. Pode ser melhorada porque essas opções podem ser refinadas por elementos que você não está antecipando, mas que elas precisam ser feitas. Na verdade, cada itemzinho desse, cada forma geométrica deve ser abordada com uma minúcia que permita que as operações sejam feitas com precisão. Vou refinar dessa forma, verificando passos intermediários que eu não abordei. Por exemplo, pegue as ferramentas. Macaco, step, chave de roda, talvez o triângulo. Se for na sua garagem, você não precisa de triângulo, mas se for numa autopista, sim. Mas, e daí? As ferramentas estão funcionando? O step está cheio? O macaco funciona? A chave de roda é aquela do carro? Às vezes essas coisas não estão presentes. E se não estiverem presentes, não dá para trocar o pneu. Acabou a situação e o algoritmo termina. Outra coisa é, quantas porcas eu tenho que tirar, afrouxar e depois prender? Vai depender do número do tipo de carro. Então, o ideal é que eu determine, para que eu efetue o laço, um número determinado de vezes. Todas as porcas foram retiradas. Depois, o pneu foi retirado. Às vezes o pneu agarra ali, não dá para tirar, tem algum motivo. Às vezes eu também não consigo retirar as porcas. Depois, o step foi colocado. O step é daquele carro mesmo? Pode não ser, pode não encaixar alguma coisa mágica ali, não funcionou. Apertou todas as porcas? Ah, muito comum. Esquece de apertar as porcas, sai com o carro e a roda sai no meio do caminho. Bem, então eu vou melhorar esse fluxograma de pneu furado, refinando ele com alguns passos. Novamente, começa, pega as ferramentas. Mas as ferramentas estão ok? Então, o que vai acontecer se elas não tiverem? Se elas não tiverem ok, o fluxograma vai ter que terminar. Eu simplesmente venho para cá, guarde as ferramentas, acabou. Não tem mais nada que eu precise fazer. Nada. Acabou o processo porque não dá para trocar o pneu. Agora, se elas estiverem boas,
Então, eu posso voltar e contar o número das porcas. Nessa situação, eu estou pegando o número das porcas, estou jogando em x. X nessa situação aqui é o que a gente chama de variável. É um valor na memória que vai guardar o número de porcas. Quantas porcas tem uma roda de carro? A maioria das vezes tem 4. Mas tem carros que podem ter 5, 6. E se for um carro maior, caminhão, caminhonete, pode ser 12, 15, 20, muitas porcas. Aí vem, afrouxe uma porca. Vamos supor que são 4 porcas. Afrouxe uma, eu pergunto, o número de porcas afrouxadas é igual a x, que é 4? Afrouxou uma, é igual a 4? Não. Afrouxa a segunda, é igual a 4? Não. Afrouxa a terceira, é igual a 4? Não. Afrouxa a quarta, é igual a 4? É. Então, levante o carro com o macaco, retire a roda, coloque o step e aí aperto as porcas e repito o meu laço 4 vezes. Vê que dessa vez aqui, eu não preciso mais saber quantas porcas eu preciso trocar, porque eu já peguei X aqui atrás. Como eu já peguei, eu já tenho aqui, eu troco ela 4 vezes, abaixo o carro, acabou. Então, mais uma vez, eu tive um fluxograma melhor. Parece que está bom, mas tem muitos defeitos aqui, tá? Quando você olhar agora para um programa, algum software que você use, no seu telefone celular, algum programa que você esteja usando no seu computador e o programa dá defeito, você imagina que foi feito todo esforço para que nenhuma dessas opções desse um defeito, mas dá. Então, é muito difícil não ter defeito, nós somos seres defectíveis, e por mais esforço que façamos, sempre tem um probleminha que não foi antecipado, tá? Por isso, faz sempre uma nova versão, tem sempre um conserto, uma atualização. Então, como é que a gente programa os elementos do fluxograma? No fluxograma, cada retângulo representa uma ação, e uma ação é uma função. Uma função é uma coisa que vai fazer uma ação, né? O losango representa uma estrutura de tomada de decisão, ou desvio de código, até que uma condição seja cumprida. E o hexágono representa uma repetição, ou seja, quantas vezes eu vou fazer, ou seja, quantas porcas eu vou tirar, por exemplo. Então, para usar isso, você viu que eu pegue o número de porcas e retorne para x. A gente usa nesse contexto o que a gente chama de variável. Variável, o x é a variável. Variável é um lugar da memória do computador que vai conter um dado que eu posso variar. Eu posso trocar ele toda hora, mas ele fica armazenado até eu querer usar. Então, ele, em vez da gente ter um lugar de registrador, o que na memória, vamos dizer, algumas calculadoras antigas têm memória 1, 2, 3, eu dou um nome para aquilo e uso o nome. Por exemplo, nome, salário, y, x, qualquer coisa assim serve. A linguagem é que vai atribuir o valor. Chamar atribuição de variável é usar o sinal de igual para trocar o valor da variável. Então, por exemplo, x igual a 1, na verdade, a linguagem faz x recebe 1. Então, x tem 1. Eu também posso fazer isso. X tem x mais 1. O que tinha em x mais 1. Se x já tinha 1 e eu faço x mais 1, agora x tem 2. Eu também posso pegar y e jogar em x. Então agora, se isso está numa sequência, x tem 2, y também tem 2. E finalmente eu posso pegar x e receber como valor de x o retorno de uma função, como conte porcas. Se conte porcas retorna 4, x agora tem 4. Então, para fazer essa coisa de uma função retornar um não valor, as linguagens de programação têm procedimentos de 2 tipos, function e sub. Uma função é um procedimento tipo function. Ele tem a característica de retornar um valor, certo? Você pode não retornar o valor ou descartar o valor que retorna, mas só uma função pode retornar valor. Por exemplo, conte porcas. Já uma subfunção, subprocedimento, é um procedimento chamado sub, que não pode retornar valor. Nesse caso, é uma ação que não interessa se ela, que ela vai retornar. Então, ela tem lá, pegue ferramentas. Pegue ferramentas, eu não quero nem saber quantas são. Simplesmente, ela vai lá e pega. E é bom que você entenda que tanto procedimentos function como sub podem receber argumentos para funcionar. Então, vamos dizer que eu tenho um procedimento afrouxa porca. Então, se ele tem um número da porca que eu vou afrouxar, e eu tenho que soltar 4 porcas, eu tenho que chamar ele 4 vezes diferentes, como afrouxa porca 1, afrouxa porca 2, afrouxa porca 3, afrouxa porca 4. Isso é muito ineficiente,
O ideal é que eu faça uma estrutura de laço e na estrutura eu troque o valor de y e passe para o procedimento afrouxa porca y. Isso vai ser muito melhor. Quando a gente está falando do VBA, os procedimentos sub e os procedimentos function são criados com comandos e estruturas de programação da linguagem, que tem uma regra de sintaxe que você tem que seguir. Aliás, toda linguagem de programação tem a sua sintaxe. E os comandos são diversos. Eles podem ser para atribuir valor numa variável, eles podem ser operadores matemáticos, lógicos, que você executa, como somar, elevar ao quadrado, comparar um com o outro, ver se são iguais. Ações que executam o que o programa faz, como gravar um arquivo, excluir um arquivo, terminar, atualizar, qualquer coisa assim. Ainda tem as funções internas da linguagem que fazem a maioria dos procedimentos que a gente não precisa codificar. Além disso, toda linguagem tem suas estruturas. Essas estruturas normalmente são de tomada de decisão e de repetição. O Visual Basic tem um conjunto de estruturas de programação que a gente usa tanto para fazer algoritmos quanto para representar em fluxogramas. Então vamos falar primeiro das estruturas de tomada de decisão. A estrutura mais clássica é a estrutura se então, se não. Fim C. C testa. Então, se o teste for verdadeiro, faz o que está depois de então. Se não, faz o que está depois de se não. Se não, não é obrigatório. Se ele fizer ou não fizer, ele executa depois de fim C. O Visual Basic ele é feito em inglês, então essa instrução ela fica como if then else. De forma clássica, ela funciona assim: se testa a condição 1. Se ela for verdadeira, então executa o código 1. Se ela for falsa, eu posso fazer um novo teste. Se não ser, teste a condição 2. Se for verdadeira, executa o código 2. Você repara aqui que essa parte está entre colchetes. Essa é uma sintaxe comum. Significa que essa opção ela é opcional. Você não precisa usar isso na linguagem, mas tem que usar pelo menos a primeira. Primeiro C. Então eu posso ter vários se não C, e no final eu posso ter um se não que não testa nada. Então se nenhuma condição for verdadeira, ele vai fazer o código 3, que também é opcional. E depois, se condição aqui for falsa e não tiver nada, ele passa para o fim C. Isso exige vários testes. Uma segunda opção de tomada de decisão é o que a gente chama selecione caso. Fim selecione. Nesse caso, o teste é feito uma vez. Ela também é chamada em inglês de select case, end case. Então, nesse caso, eu faço o teste. Selecione caso, condição. É a condição que eu vou testar. Aí agora, eu testo cada valor que condição pode retornar. Caso seja valor 1, executo o código 1. Aí, agora as outras são opcionais. Caso seja valor 2, executo o código 2 e assim vai, quantos for. E se não for nenhum dos casos, eu posso executar um caso else, um caso qualquer. E faço um código 3, que também é opcional, e seleciono. Se nada acontecer aqui, ele pode passar por fim selecione. Um exemplo de código que faz uma tomada de decisão é assim. Início. Se ferramentas ok, então conte as porcas e retorne para x. Conte as porcas é uma função. Aí eu vou seguir o código até embaixo, fim C, e guardo as ferramentas. Agora, se as ferramentas não tiverem ok, ele não entra dentro do C, ele sai direto para cá, guarda as ferramentas. Fim, acaba o código. No nosso fluxograma, isso estava representado assim, pega as ferramentas. Ferramentas ok? Não, guarde, fim. Ferramentas ok? Sim, conte as porcas, segue o código, depois guarde as ferramentas, sim. A outra forma é estruturas de repetição. A mais comum delas é a para, fim, para. Então, essa instrução é chamada de for next. Ela funciona assim: para uma variável ter um valor inicial até o valor final, num passo, ou seja, num incremento, que normalmente é de 1 em 1, faz o código 1. Ela, quando chega aqui embaixo, incrementa a variável. Então, se eu fizer assim, para x igual a 1 até 100, faz o código 1. Quando eu dou próximo, não preciso botar próximo x, ele vai incrementar, vai fazer x igual a 2, 3, 4, ele vai fazer até o valor final repetir esse código. Posso botar uma instrução aqui dentro que manda sair do código, tá certo? Uma outra forma
de fazer um laço, que esse é um laço de valor determinado. Vai funcionar de valor inicial até valor final no passo determinado. A outra forma é quando eu não sei quantas vezes vai fazer. Nessa situação, eu vou fazer quantas vezes precisar. Então eu tenho a estrutura faça enquanto laço. Em inglês, ela chama do while loop. Faça enquanto. Também pode ser do until, faça até. E loop é laço. Nesse caso, o teste pode acontecer no início da condição, faça enquanto condição for verdadeira. Se condição é falso, sai do laço. Mas enquanto for verdadeira, executa o código 2 no laço aqui, fica no laço. É lógico que o código 2 tem que mudar o valor da condição. Um exemplo clássico de programa quando dá defeito, que ele entra em laço e parece que não termina nunca, é quando eu não consigo trocar o valor da condição, ele fica aqui. Outro caso muito clássico é quando você, por exemplo, está instalando um aplicativo no seu celular, ele te dá um botão cancelar. Então, dentro aqui do laço, ele testa o botão cancelar. Se você clicou, ele sai do laço e termina a instalação. A segunda forma de um laço faça enquanto é quando o teste é no fim. Então é o faça laço enquanto. Em vez de ser faça enquanto laço, é faça laço enquanto. Ou seja, do loop while. Troca um pouco. Nessa situação, o código 3 vai ser sempre executado pelo menos uma vez. E aí ele troca o valor da condição aqui e eu testo a condição. Enquanto na anterior ele pode não ser executado qualquer vez. Sabe? Nenhuma vez. Aqui garantido vai fazer uma vez. Então esse é o caso de afrouxar uma porca. Quando ele tem assim, e eu não sei quantas porcas são, afrouxe uma porca, o número de porcas é igual a x? Não, afrouxe outra, afrouxe outra, afrouxe outra, afrouxe outra. Esse aqui seria um laço com um teste no final. Faça, afrouxe uma porca. Laço enquanto número de porcas menor que x. E ele vai fazer o laço. Então, isso aqui é um exemplo de código com estrutura de repetição. Vamos ver as versões que a gente pode usar num código, pseudocódigo, né? Em português a gente chama portunhol, que é como a gente faz o código para depois passar para o Visual Basic. Como é que funcionaria? A gente começa o código e dá C, ferramentas ok, então elas estão ok, porque senão nem executa o resto. X, conte as porcas. Aí eu entro no laço. Para y igual a 1 até x, afrouxe a porca y. Aqui, próximo y, 2, 3, 4, afrouxa a porca. São 4 porcas que tem em x, ele vai fazer o laço 4 vezes, sai do laço, fim C, executa as outras instruções, guarda as ferramentas, terminou. Essa versão usa um laço for next, para próximo. O segundo caso é quando a gente faz o teste no início, faça enquanto laço. Inicia, as ferramentas então ok, joga as porcas em x e eu faço. Faça enquanto y menor que x. Y é 0, x tem o número de porcas, 4. Y recebe y mais 1, joga 1 em y, que tinha 0. Afrouxa a porca 1. Volta. 1 maior que 4, menor que 4 é y recebe 2, afrouxa a porca 2. 2 menor que 4, y recebe 3, afrouxa a porca 3. Aí ele vem aqui, 3 menor que 4, afrouxa a porca 3. Aí recebe y mais 1, 4, afrouxa a porca 4. 4 é menor que 4? Não, é igual, sai do laço. Aí continua, fim C. A outra forma é fazer o laço no fim. Conte as porcas, passou, entrou dentro da estrutura de tomada de decisão, eu faça. Y recebe y mais 1, afrouxa a porca y. Aí eu testo y menor que x igualzinho. Só transferir o teste para baixo, vou fazer 4 vezes e termino. Nesse nosso curso, nós vamos abordar a programação usando exemplos assim. Nós usaríamos apenas essas estruturas, if, then else, select case, for next, para criar muitos códigos úteis, mais atribuições de variáveis e outras funções da linguagem. Eu espero que você tenha gostado e fique conosco. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.